Bom dia, amigos, irmãos, familiares. Hoje, 1º de junho de 2020. Acabei de ler o decreto aqui da cidade de São Roque, Mairinque. Isolamento prorrogado até o dia 15 de junho. Mais 15 dias de isolamento, mais 15 dias para nos fortalecermos no Senhor, ir caminhando dentro destas designações de governo, prefeito. Nosso Deus é maior que tudo isso. E é exatamente por isso que o Espírito Santo me iluminou ontem, quando estava pensando na pastoral de hoje, e me lembrou de um versículo, Romanos 8, 26. E dentro deste versículo não poderia ser falar sobre outra coisa senão o Espírito Santo intercede por nós. O versículo nos diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Com o fim de não esmorecermos e nos sentirmos em demasia fracos, eu pego esta carta do apóstolo Paulo que foi escrita aos Romanos para aplicá-la aos dias de hoje. Por quê? Para suportarmos fardos muito pesados, nós não temos essa capacidade. Então, o que é que acontece? Deus providencia o auxílio do seu próprio Espírito, o qual é plenamente suficiente para vencer todas as nossas dificuldades, angústias, tristezas e enfermidades que nos acometem. Não há razão alguma de nos queixarmos que a cruz é pesada, que ela é insuportável, ou nos darmos no auto de comiseração, quer dizer, autopiedade. Ah, você não conhece a minha cruz. Porque somos suficientemente fortalecidos pelo Espírito que habita em nós. A palavra grega usada aqui é fortíssima. É assistência total, isto é, o Espírito toma parte conosco em levar a parte mais pesada do fardo que está sobre nós. Lá em Mateus 11, 28, ele é muito claro, Jesus, vinde vós que estáis cansados e oprimidos. A canseira aqui não é fadiga do trabalho diário, não. É a fadiga espiritual, e era uma opressão que o povo estava sofrendo pela Sinédrio, pelos fariseus, pelos doutores da lei da época. Então Jesus diz, olha, não olhe para eles, olhe para mim. Tome o meu jugo, porque o meu jugo é suave e leve. Quer dizer, eu estou com você, vou carregar com você esse fardo pesado. Assim, nossa debilidade para o desfalecimento desaparece, porque ainda que tenhamos um pouco de sofrimento, de angústia, ela não vai ao ponto de nos enterrar. Porque o Espírito Santo nos tira do pântano onde nós estamos afundando, ele coloca a mão, nos tira de lá e nos coloca em caminho reto,
plano firme. Em nossa fraqueza, enfermidade, somos assistidos pelas mãos divinas. Muitas vezes nós nem percebemos isso porque ficamos muito envolvidos conosco mesmo, querendo resolver os nossos problemas. Mas as mãos divinas estão nos assistindo de sorte que não somos demasiadamente oprimidos por inúmeros males. Desta forma, estamos protegidos de sermos destruídos por todos os tipos de males que querem nos impedir. Não temos, assim, acúmulos de males. Basta a cada dia o seu mal, disse Jesus. Por que eu tenho que estar preocupado com, nossa? Não, basta a cada dia o seu mal. Se coloque sob o poder do Espírito e ele ajuda você a atravessar este dia. E se ele te der vida o amanhã e depois de amanhã e até o dia em que Jesus te chamar para a glória eterna. Então, nós quando falamos a Deus, o Espírito Santo, né, aquele que no verso 16 de Romanos 8 disse que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e é por isso que nós sabemos que somos filhos de Deus, é por ele, por intermédio dele, que chegamos confiantemente, chamando-o de nosso Pai. Aqui, portanto, temos o Espírito Santo como nosso professor na oração. E Jesus disse que quando ele desceria sobre a sua igreja, ele nos ensinaria e nos faria lembrar de tudo quanto já tínhamos aprendido. Vamos parar um pouco e olhar em quantas coisas Deus já nos assistiu e nos livrou e nos curou e nos deu vitórias. Quando estamos de coração sincero diante do Pai, mesmo que não saibamos orar, Ele nos ensina e nos orienta como devemos elevar a Ele nossas petições. Deus, desta forma, não permite que sejamos afligidos além da nossa força. Ele conhece a nossa fraqueza. Mas quando ela nos atinge e nos fortalece e nos leva ao exercício da fé, e não sabendo nós orar, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mesmo que pareça que nossas orações não estão sendo ouvidas, a conclusão que chego é que pela graça celestial já se manifesta o zelo pela oração. Orar sem discernimento da vontade de Deus é zombar de Deus. Por isso, os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo nos impulsionam para irmos além, muito além da nossa capacidade. Tem hora que nós pensamos, seria melhor Deus me chamar para o céu. Parece que acabou tudo. A nossa força interior, física, mental, espiritual, parece que desapareceu. Quando neste estado estamos orando contritos, com o coração confiante, cheio de fé, ainda que não saibamos orar, o Espírito Santo corrige nossa oração de tal forma que ela penetra o próprio céu. Então, devemos ser conscientes que a oração não é uma iniciativa nossa. Ela é iniciativa do próprio Deus para conosco, para que a Ele nos acheguemos confiantes.
Olha o que Jesus diz lá em Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Por esta razão, nossa vida com Deus não deve ser cheia de temores, medos, pavor, desesperança, profunda tristeza, demasiada angústia. Pois Ele mesmo é nosso fortalecedor. Ele nos assiste, mesmo quando não sabemos nem pedir o necessário para a nossa sobrevivência. Mesmo quando já, como dizem, entregamos os pontos, desistimos, Ele vai lá e nos tira. Quando parece que até o fio de cabelo já está sendo soterrado no pântano, Ele pega esse fio de cabelo, nos puxa e nos leva de volta para uma consciência espiritual, para uma consciência de vida, para vislumbrarmos com os olhos da fé a salvação e a esperança que temos além da morte. Ora, confie, ore, entregue, descanse, e Ele te assistirá, pois Ele sonda o teu coração. O verso 27 a seguir do texto de Romanos diz, aliás, depois leia o texto, Romanos 8 completa, você verá que capítulo lindo para nos fortalecer. Então, meu prezado, não fique triste com a prorrogação, com a pandemia, com a enfermidade, com isso e com aquilo. Porque o verso 28 deste mesmo texto, ele diz o quê? Olha só o que ele diz. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus já nos tirou do pântano para a eternidade. Quando estávamos mortos nos delitos e pecados, já sepultados, Ele foi lá, abriu a sepultura e nos tirou de lá. E nos deu vida. Nos colocou num caminho de volta para o Éden perdido. Portanto, tenhamos confiança. Sigamos em frente, confiantes no Senhor, porque nós venceremos a batalha, porque Ele já venceu por nós. Pense nisso. Medite. Deus te abençoe.